Uma questão importante aqui da gente falar diz respeito à própria categorização de administração e administração pública, que ficou um pouquinho para trás aí na projeção, administração e administração pública. Isso já estava na Lei 8666. A administração pública é aquela que envolve, vamos gravar assim, aquela que envolve a administração do país inteiro. É União, estados, municípios, administração direta, administração indireta, todos que se submetem à Lei 8666, indireta, né, que se submetem à Lei 8666 e que agora vão submeter a 14.133, ok? Isso é administração pública. E a administração só é o órgão pelo qual a administração pública opera. Interessante que havia uma certa discussão lá na Lei 8666 a respeito, no artigo 6º vocês têm essa... No artigo 6º também da Lei 8666, nós temos os conceitos de administração e administração pública, e aqui na 14.133, no artigo 6º, inciso 3º e 4º, vem a mesma definição, praticamente, do que tinha na Lei 8666. Quando que isso é importante? É muito importante, porque na 8666 tinha uma discussão que foi levada à frente relacionada aos próprios efeitos das penalidades. Porque a lei diz assim, a suspensão temporária do direito de licitar e contratar, ela vale no âmbito da administração. E a declaração de inidoneidade no âmbito da administração pública. Então, se a própria legislação trouxe dois conceitos diferentes, quando ela fala de sanção, ela diz que um caso é um caso, outro caso é outro caso, portanto, a gente não pode dizer, não, é tudo a mesma coisa. Né? Até é estranho que o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele vinha defendendo os mesmos efeitos da suspensão temporária de licitar e contratar para a declaração de inidoneidade, ou seja, os mesmos efeitos da declaração de inidoneidade na suspensão temporária do direito de licitar e contratar. Mas as palavras são diferentes, né? As expressões são diferentes, porque os mesmos efeitos. Mas, de qualquer maneira, isso vai ficar para uma aula seguinte, né? Uma aula posteriormente. Então, é essa questão da administração e da administração pública que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês. Sobre agente de contratação, né? A autoridade competente, além dela ter que fazer uma gestão por competência, porque é um dos capítulos da governança pública, né? Uma das partes da governança pública é exatamente aí, inclusive governança pública que está no artigo 11, né? Que é de atribuição, para não repetir a palavra competência, é de atribuição da autoridade máxima. Então, a governança é de atribuição da autoridade máxima, é a alta administração. E a gestão por competência é da autoridade competente. Portanto, voltando aqui ao agente de contratação, ele é designado por essa autoridade competente. Expressão, inclusive, utilizada pela Lei 8666. Ele é designado, ele tem que ser, como eu já disse, servidor efetivo ou empregado público, se houver uma justificativa que eu não tenho ninguém para atuar ali. E essa justificativa não é assim, gente. Vai chegar lá em 1º de abril de 2023, eu não tenho gente. Como assim? Né? 2 anos para se adaptar. Então, tem que ter gente formada, tem que ter gente capacitada para fazer esse trabalho. Então, ele tem que ter essa capacitação, ele é designado pela autoridade competente, o agente de contratação, ele assume responsabilidade sozinho, ou seja, ele não divide, né? Ele é auxiliado pela equipe de apoio, mas ele não divide responsabilidade com a equipe de apoio. Estão lembrados aí do pregão? É a mesma coisa, né? Salvo se a equipe de apoio, ela tiver, alguém da equipe de apoio teve uma atribuição de emitir um parecer, de emitir um estudo técnico, alguma coisa relacionada a isso, a pessoa da equipe de apoio, vai ter essa responsabilidade enquanto servidor público, mas não porque ela é equipe de apoio. Porque já surgiu na prática essa dúvida, né? Às vezes a administração é pequena, alguém que é da equipe técnica é da equipe de apoio, então, ele vai ter responsabilidade, sim, se ele emitir um parecer como equipe técnica. E aí a gente fala, e a segregação de função? Pois é, né? Eu estou olhando
Eu estou olhando a realidade brasileira, não estou olhando aqui o que seria o mundo cor-de-rosa, o mundo ideal, né? Estou olhando a realidade brasileira. Então, esse agente de contratação, portanto, ele tem essas características. O agente de contratação, ele ainda vai impulsionar o processo. E aqui vem uma grande discussão. A lei fala em impulsionar o processo. O que é impulsionar o processo? Ele vai ser alguém que vai dar o chute inicial? Não, na realidade o chute inicial não é ele que dá, porque ou você tem uma requisição no processo, essa requisição vai para a autoridade superior, que manda para o financeiro para ver se tem dinheiro, e ali o ordenador de despesa, ele autoriza a instauração da licitação e a realização da despesa. Mas ele vai acompanhar esse processo. O agente de contratação, na fase interna, ele acompanha o processo. Então, acabou aquela época em que o pregoeiro pega o processo só quando ele vai ter que participar da sessão pública. Então, nós temos que estudar o processo de licitação, e está expresso na lei, portanto, que o agente de contratação, ele impulsiona o processo. Falando sobre comissão de contratação. A comissão de contratação, igualmente, ela é designada pela autoridade competente, no mínimo 3 membros, dentro daquelas características lá, preferencialmente servidor efetivo ou ocupante de emprego público, né? Pela CLT, e também de uma certa maneira igual à lei 8666, eles dividem a responsabilidade. Então, a comissão sempre divide a responsabilidade, a comissão de contratação ou a comissão de licitação, sendo que se alguém da comissão, né, é voto vencido, porque se eu tenho 3, um posicionamento ganha, porque 2 votaram naquele sentido. O terceiro, ele vota diferente. Esse votar diferente significa que ele vai fazer uma manifestação que vai constar na ata de julgamento com o voto dele em apartado. Então, se ele votou diferentemente dos 2, ele não dividirá a responsabilidade em relação à decisão daqueles 2 ali. Outro ator, outra figura que aparece é o leiloeiro. O leiloeiro na modalidade leilão, né? Quando a administração pública ela vende os seus bens. No início, né, do pregão, o pessoal misturava leilão com pregão. O leilão é quem dá mais. Quem dá mais? O pregão é quem cobra menos da administração. Então, o leiloeiro oficial, ele sempre existiu, gente. Leiloeiro é o oficial, né? Tem uma lei que estabelece o regramento do leiloeiro oficial, ele é credenciado para isso. Inclusive, eu estou colocando aí na tela uma decisão judicial relacionada a essa questão de leiloeiro, que a decisão é no sentido da União se abster de contratar pessoa jurídica para ser leiloeiro. O leiloeiro tem que ser uma pessoa física. Então, a administração pode fazer credenciamento para contratar leiloeiro se ela tiver muitos leilões para proceder. Mas nada impede que no leilão a administração se valha do seu agente de contratação. Quer dizer, eu posso fazer um leilão com um servidor público como agente de contratação para vender, né, o bem. A Lei 8666 se refere a produtos, lá no artigo 17, produtos que são da própria administração, ela pode vender o excedente. Então vamos lá, uma universidade que tem produção de milho para pesquisa no interior, né? Tem produção de milho. O milho excedente pode ser vendido? Pode ser vendido? Pode ser vendido por um agente de contratação, publica-se um edital de leilão para alienar, para vender esse excedente. E aí, por esse Brasil afora, a gente tem várias possibilidades de que a administração pública se valha do leilão para a venda de bens inservíveis, por exemplo, que está também na Lei 8666. Pregoeiro, o que mais a gente teria a falar sobre pregoeiro? Acredito que pregoeiro, não sei se há dúvidas em relação a isso, mas o pregoeiro, assim como ele já estava atuando na Lei 10.520, ele vai continuar agora com a Lei 14.133. No que diz respeito a equipes técnicas e comissões especiais, porque às vezes pode ter alguma confusão relacionada a essa
terminologia, né? Equipes técnicas. No que diz respeito à licitação, não há equipe técnica da administração, né? É a comissão de contratação, é essa terminologia que a lei utiliza. A equipe técnica é da contratada, então a gente pode pedir relação da equipe técnica para fins de contratação? Sim, relação da equipe técnica para fins de contratação, mas essa equipe técnica é da contratada. Comissões especiais, também a lei não fala em comissões especiais, ela fala bens e serviços especiais e, de novo, comissão de contratação. As comissões especiais, em licitação, ela na verdade não existe. A gente pode dizer, a comissão de contratação é uma comissão especial em relação ao todo, né? Assim como tem a comissão de contratação, tem a comissão de sindicância, tem a comissão de apuração disciplinar, tem o processo administrativo disciplinar. Então, existem várias comissões, tem comissão de julgamento, comissão de concurso, existem várias comissões especiais que se distingue essa expressão especial de comissão permanente, né? Então, as comissões especiais, na verdade, não é que não exista na lei 14.133. Então, aquelas comissões que são designadas especialmente para aquele procedimento, ela é uma comissão especial. Comissão permanente é aquela que está ali à disposição para qualquer procedimento daquela matéria. Vamos abordar agora a questão da autoridade, né? Autoridade máxima, autoridade competente, alta administração. Eu disse para vocês que a Lei 14.133, ela faz distinção de autoridade máxima e autoridade competente. Então, a gente tem que fixar bem esses conceitos. Eu não sei se quando eu falei há pouco sobre autoridade competente do artigo 7º, na realidade é a autoridade máxima do artigo 7º. A autoridade máxima do artigo 7º é que vai trabalhar com gestão por competências, ok? Autoridade máxima, gestão por competência. A autoridade competente, ela está lá no artigo 8º. O artigo 8º, quando diz que vai designar servidor, aí é autoridade competente. Quando se trata de uma atuação mais genérica, a lei fala em autoridade máxima. Então, no município, prefeito, né? Só que, no que diz respeito a competências, e aí eu me lembro uma vez que, conversando com um servidor muito graduado dentro de uma universidade, eu falei, não, mas o senhor não é competente para isso. Aí ele ficou ofendido, porque é como se eu dissesse, o senhor não tem conhecimento, o senhor não sabe de nada, né? A competência aqui, ela não está sendo tratada nesse sentido de conhecimento. A competência são atribuições legais. É aquilo que a lei diz para o que você tem que fazer. Você é competente para quê? Todos os cursos que eu dou, praticamente vem essa pergunta. Quem é competente no município? Quem deve fazer tal coisa? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Olha, é quem a administração disser que vai fazer. É quem a administração disser que tem atribuição para isso. É claro que no município, o prefeito tem atribuição para tudo. Quer dizer, ele tem competência para tudo, mas ele não dá conta de fazer tudo isso. Então, vai precisar delegar competência. Então, a gente fala competência primária da lei e competência derivada, que é a competência quando ele, num ato normativo, ele atribui uma competência para alguém. Supondo, o prefeito não vai assinar todos os contratos do município, mas ele delega a competência, a palavra é delegação, ele delega a competência aí para os secretários. E às vezes um estado, né? O estado delega a competência para, o governador delega a competência para os secretários que podem delegar para o chefe de gabinete ou para o procurador-geral do município ou do estado. Aí vem essa matéria que quem delega pode avocar, mas puxar para si de novo, mas quem delega, aquele que recebeu a delegação, ele não pode subdelegar a não ser que haja uma autorização expressa no ato de delegação, tem uma delegação expressa para subdelegar. Então, firmando de novo, autoridade máxima no artigo 7º, no artigo 8º, autoridade competente,
E lá no parágrafo único do artigo 11, há uma referência à alta administração. Eu sugiro que vocês leiam a esse parágrafo único, que é extremamente importante, que ele vai falar de governança administrativa, que sempre foi muito cara, né? Sempre foi algo muito praticado pela União e que agora estados e municípios, não que não sejam, eu estou falando aqui para o Brasil inteiro, pode ser que existam estados, e tem estados e municípios bastante avançados aí que já estão trabalhando com governança há muito tempo. Muito bem, e outra questão aí, afinal, a respeito desse assunto, é que o artigo 6º, inciso 6º, ele traz uma conceituação do que seria a autoridade, né? Aquela autoridade é quem tem o poder de decisão. Então, óbvio, se eu estou falando de autoridade competente, autoridade máxima ou alta administração, todos têm este poder de decisão. Muito bem, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero vê-los aí nos próximos cursos. Qualquer dúvida que tenham, estamos aqui à disposição. Até mais!